Toda Páscoa você vê um destaque muito grande para o coelho da Páscoa, para ovos e para chocolate. Mas qual é o verdadeiro significado da Páscoa? É o que nós veremos hoje. Primeiro de tudo, vamos saber onde teve início a história da Páscoa. A história da Páscoa teve início lá em Êxodo 12. Há vários séculos antes de Cristo, houve uma época em que o povo de Deus, que era o povo de Israel naquela época, estava escravizado no Egito. Na época, Deus pediu para Moisés libertar o povo. Moisés tinha esse chamado. Então Deus pediu para Moisés falar com Faraó. Porém, Faraó não queria liberar o povo porque ele tinha uma mão de obra barata. Ele só os alimentava e os mantinha ali morando no ambiente do Egito. Porém, por causa do coração duro do Faraó, Deus mandou as 10 pragas do Egito. A 10ª praga era a morte do primogênito. Porém, aquelas pessoas que tivessem sacrificado um cordeiro, pegado o seu sangue e passado nos umbrais da porta, na posição horizontal e na posição vertical, seriam livradas da morte dos filhos primogênitos. Somente o povo de Deus deu ouvido ao que Moisés tinha falado. E naquele dia, o anjo da morte passou daquele lugar. Porém, nas casas que tinham o sangue nos umbrais das portas, o anjo passou por cima. E é daí que vem o nome da Páscoa. O nome Páscoa, que vem do hebraico Passak, significa passagem. E o anjo passou por cima e os livrou da morte. Esse é o sentido inicial do significado da Páscoa. Com o passar do tempo, a Páscoa judaica tornou-se uma festa anual e todo ano se celebrava o dia da libertação. Mas você pode estar se perguntando, como é que o coelho da Páscoa foi inserido nessa história? Na Alemanha acreditava-se que o coelho era um símbolo de fertilidade e ele era associado à deusa da primavera. Então, como o cristianismo foi se espalhando pela Europa, crenças pagãs foram sendo acrescentadas às tradições cristãs. Já os ovos representavam renascimento e alguns cristãos associaram isso ao renascimento de Jesus. E tudo foi sendo colocado na época da Páscoa. Então, no século XIX, o ovo da Páscoa e os coelhos foram sendo associados através das indústrias e do comércio, para que nessa época fossem vendidos esses símbolos para que houvesse lucro no comércio. Nos dias atuais, o judaísmo continua celebrando a Páscoa como o dia da libertação. No cristianismo, nós cristãos celebramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que também foi uma libertação. Já no mundo secular, é celebrado os ovos de Páscoa, o chocolate e o coelho da Páscoa. A Bíblia mostra que a Páscoa judaica é uma sombra do que há no Novo Testamento. Por isso, hoje, nós cristãos celebramos a Páscoa. Não para celebrar ovos de Páscoa, chocolate ou coelho. Nós respeitamos quem faz, porém nós celebramos aquele que veio nos libertar. Na Páscoa, era comum às 3 horas da tarde ter o sacrifício do cordeiro, que foi exatamente às 3 horas da tarde que Jesus estava sendo sacrificado na cruz, momento no qual ele entrou na morte. É interessante porque no momento em que o animal ele era sacrificado, o sacerdote levantava as mãos para cima e dizia: está consumado. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Exatamente às 3 horas da tarde, onde tudo ficou escuro, Jesus, no momento antes de entrar na morte, disse: está consumado, porque toda a obra foi feita naquele momento. Enquanto muitos celebram chocolates e coelhos, é importante nós cristãos celebrarmos a morte e ressurreição de Cristo, pois foi através da morte e ressurreição dele que nós temos acesso à vida e também à ressurreição. Feliz Páscoa para todos.